Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa disciplina Noções de Direito Civil 2. Na aula passada, nós encerramos o que tínhamos para falar sobre a aquisição da propriedade imóvel. E hoje nós vamos partir para o estudo dos modos de aquisição da propriedade imóvel, tá bom? Então, quais que são esses modos? Vamos ver aqui. Nós temos, então, a ocupação, a uso capião de bem imóvel, o achado do tesouro, a tradição, a especificação e a confusão. Vamos ao estudo de cada um deles. Vamos, então, entender o que é a ocupação. A ocupação está prevista lá no artigo 1263 do Código Civil, que fala que é permitido por lei que uma pessoa se assenhore de um bem que seja sem dono, adquirindo assim a sua propriedade. A título de ilustração, a ocupação ela está presente nos casos envolvendo a caça e a pesca. Se eu pesco um peixe, claro que aí respeitadas as normas, principalmente ambientais, eu me torno proprietário desse peixe. Se eu pesco um peixe, claro que respeitadas as normas, principalmente ambientais, eu me torno proprietário desse peixe. Também pode ser objeto de ocupação a coisa abandonada por alguém. A título de exemplo, pode ser citado o caso de alguém que encontra aí um cão abandonado, adquirindo aí a sua propriedade. Mas vale a ressalva, se o cão é perdido, a pessoa que o encontra não lhe adquire o domínio, até porque muitas vezes o dono ele pode estar por aí procurando o cachorro, tá bom? Vamos então agora para o estudo da uso capião de bem móvel. Trata-se de uma forma muito menos usual do que a uso capião de bens imóveis. Isso porque a quantidade de tempo para a aquisição dessa propriedade mediante a uso capião é um tempo muito grande. Então, principalmente se tratando de um bem imóvel, que a gente tem aí muitas outras formas de regularização da propriedade nesses casos, ela ficou muito pouco praticada, ok? Além disso, os requisitos da uso capião de bem imóvel, principalmente com relação à posse, eles são bem mais complicados de serem provados. Mas como o Código Civil ele prevê essa possibilidade, vamos passar ao estudo dela. Então, são duas as formas de aquisição por meio da uso capião de bem imóvel. A uso capião ordinária e a uso capião extraordinária. A ordinária é aquela em que nós temos a presença dos requisitos da posse. Uma posse mansa, pacífica e contínua. Eu preciso também do justo título e de provar a minha boa-fé. E qual o prazo aqui, professora? Nesse caso, temos que a posse deve se dar por no mínimo 3 anos. Já na extraordinária, o lapso temporal ele aumenta de 3 anos para 5 anos. Isso porque aqui não é necessário o justo título. Outro modo de aquisição de propriedade é aí o achado do tesouro. Vamos ver? Nesse caso, o Código Civil, em seu artigo 1264, traz que o tesouro é depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória. É isso mesmo. São aqueles velhos tesouros que a gente vê aí nos filmes e que são tão almejados pelos piratas da Idade Moderna. Pois é, a gente tem eles aqui na vida real, mas nós temos algumas regras trazidas pelo Código Civil para evitar o enriquecimento sem causa. Primeiro, o tesouro ele vai ser dividido por igual entre o proprietário do prédio e aquele que achá-lo casualmente. Ou seja, se eu achei um tesouro na propriedade alheia, sem querer, só que com boa fé, eu não estava procurando realmente esse tesouro lá nessa sua propriedade, haverá a divisão da coisa meio a meio com o proprietário. A segunda regra
Se o próprio proprietário do imóvel achou a coisa, com exceção aí dos casos em que o tesouro é do interesse público, o tesouro, nesse caso, ele vai ser seu. Lembrando que todas essas regras são aplicadas para os casos em que o tesouro é encontrado em propriedade privada. Se for encontrado aí em terreno público, por óbvio, esse tesouro ele vai ser do Estado. Bom, já a especificação consiste na transformação da coisa em uma espécie nova, diante do trabalho do especificador, não sendo mais possível o retorno à forma anterior. Então, há aí uma especificação dos casos da escultura em relação à pedra, da pintura em relação à tela, da poesia em relação ao papel. A modificação é substancial, surge uma nova espécie, porque a pedra agora é uma linda estátua. A tela é um belo quadro e o papel é uma obra literária. Então, o especificador, que é aquele que cria um novo objeto, ele é o dono dessa espécie nova surgida, criada. Se não for possível que ela retorne à situação anterior, volte a ser uma pedra aí, por exemplo. O que acontece é que se a matéria-prima utilizada, por exemplo, a pedra, não era do especificador, ele fica obrigado a indenizar o antigo dono da matéria-prima. Agora, se for possível retornar ao estado anterior ou se o especificador obteve a matéria-prima de má-fé, a espécie nova será do dono da matéria-prima. Agora, em qualquer caso, se o valor da nova espécie for superior à matéria-prima, por exemplo, a estátua agora vale muito mais do que aquela pedra-sabão. A espécie nova ela será do especificador. Claro que deverá ser analisado caso a caso, e o especificador aqui, ele deverá indenizar o proprietário da matéria-prima. Tradição. A tradição a gente sabe que é o modo de aquisição de propriedade mais comum, aí é a tradição, que é a entrega do bem com a intenção de transferir a propriedade. Vale lembrar que a tradição ela pode ser real, quando ocorre a entrega real da coisa. Pode ser simbólica, quando eu realizo um ato que simboliza a entrega do objeto, como, por exemplo, a entrega só das chaves do carro. A tradição, na verdade, é da entrega do veículo. Ou, de forma ficta, que é aquela que se dá pela presunção. A pessoa já estava aí na posse do bem e ela realiza um negócio jurídico com o real proprietário e ela passa a ter a propriedade do bem. Nesse caso, não houve a entrega do bem porque ele já estava de posse do bem, mas presume-se que tenha havido essa entrega, essa tradição. Por último, vamos falar sobre a confusão, comistão e adjunção. A confusão é uma mistura de coisas líquidas ou até mesmo aí de gases, em que não é possível a separação. Já a comistão é a mistura de coisas sólidas ou então secas, em que novamente não há a possibilidade de separação. Um exemplo aí é a mistura de areia e cimento. E a adjunção é a justaposição ou a sobreposição de uma coisa sobre a outra, mas que seja impossível a separação. Por exemplo, aí, um selo valioso em um álbum de colecionador. Se eu for remover esse selo aí, vai estragar aquele selo. Então, não havendo a possibilidade de dividir o bem, porque ele já se misturou aí, e esse bem possui vários proprietários, então o que surge aqui é a propriedade de todos, e as indenizações deverão ser repartidas entre os donos das coisas que foram misturadas à coisa de outra pessoa, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar com você sobre a aquisição da propriedade de bem móvel. Vamos passar agora ao estudo do direito de vizinhança, que é um tema extremamente importante porque nessas relações entre vizinhos,
nós infelizmente temos muitas complicações de ordem social, de ordem criminal, que às vezes, por uma inobservância do Código Civil, essas consequências elas tomam uma proporção gigantesca e não esperada por nós. Então, o direito de vizinhança ele é tido como uma limitação ao direito de propriedade. Quando a gente falou sobre o direito de propriedade, a gente viu que o proprietário ele tem direito de usar, de gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a detenha. Porém, esse usar, esse explorar, esse usufruir, eles sofrem limitações em razão da sua função social, que, como nós já dissemos aí, é uma forma de limitação do direito de propriedade. E uma outra forma de limitação desse direito de propriedade é, então, o direito de vizinhança. Porque eu posso usar o meu bem? Eu posso, desde que eu não interfira na saúde, no sossego e na segurança do meu vizinho. Então, o objetivo do Código Civil aqui foi evitar conflitos mais graves entre os vizinhos. Então, eu, proprietário, posso usar uma coisa, mas eu não posso usá-lo de forma anormal. O que precisa, então, ser considerado na análise da existência de um conflito? Primeiro, a pré-ocupação. Porque quem ocupou primeiro o lugar, ele tem preferência. A natureza da ocupação, a localização do prédio. Por óbvio, um bairro residencial ele é mais tranquilo do que um comercial. Então, eu não posso ir morar, comprar uma casa no bairro comercial e brigar porque queria o silêncio e a tranquilidade de um bairro residencial. Tem que ser obedecidas aí as normas relativas às edificações, a altura do prédio, a distância entre uma casa e a outra. Existe também uma mensuração da tolerância. Leva-se em conta a normalidade com base aí no homem médio. Busca-se também reduzir o incômodo para poder adequá-los a proporções normais. Mas, não sendo possível, determina-se aí a cessação da atividade que esteja causando incômodo. Ou, se a atividade for de interesse social e eu não puder cessá-la, os vizinhos serão indenizados, por exemplo. Bom, são 3 as ações judiciais cabíveis aqui. Então, nós temos a ação cominatória, que é uma ação de obrigação de fazer ou não fazer, para não fazer barulho, para fazer a adequação da sua calçada. Temos a ação indenizatória, quando não há mais o que fazer, já aconteceu o dano e eu quero ser ressarcido por ele. E temos a ação de dano infecto, que gera uma caução, uma garantia de indenização. Quando, por exemplo, aí eu vejo que tem um imóvel que está com risco de ruir e causar danos aos vizinhos, eu entro com uma ação para que seja determinada a demolição, ou seja, gerada aí uma caução que possa servir para indenizar quem sofrer algum prejuízo futuramente. Bom, vamos agora a algumas circunstâncias que envolvem vizinhos e podem gerar conflitos. As árvores limítrofes, que são aquelas árvores que estão ou exatamente no limite entre 2 imóveis, ou estão muito perto da linha divisória desses imóveis. Nesses casos, se a árvore estiver na linha divisória, ela pertencerá aos proprietários confinantes, assim como os frutos e os troncos. E nenhum deles pode cortá-la sem a autorização do outro. Agora, se a árvore pertencer a um dos confinantes, mas os seus ramos e raízes se estendem além da linha divisória, os frutos pendentes
pertencem ao proprietário da árvore, que poderá colhê-los de forma a não invadir a propriedade vizinha. Mas o vizinho, ele tem direito a cortar até o plano vertical divisório, como, por exemplo, o muro, e pode também cortar a raiz da árvore que estiver entrando em seu terreno, podendo aí pedir indenização pelos prejuízos que vier a sofrer em razão aí dessa árvore, da raiz dessa árvore, por exemplo. Um outro tipo de relação jurídica entre vizinhos é a chamada de passagem forçada, prevista aí no artigo 1285 e 1286 do Código Civil. E ele não se confunde com servidão de passagem. É também chamada de servidão legal e tem natureza de limitação do direito de propriedade. Aqui é assegurada ao dono de um prédio rústico ou urbano encravado em outro e que não tenha saída para a via pública, a reclamar do vizinho que ele lhe deixe passar pelo imóvel dele, que ele lhe dê o direito de passagem. O encravamento ele tem que ser natural, ele não pode ser provocado. A passagem é indenizável e o caminho ele deve ser fixado de modo a causar o menor sacrifício possível. A passagem forçada, então, eu não quero, mas eu serei obrigado judicialmente a deixar que o meu vizinho passe aí por dentro da minha propriedade, ok? Passagem de cabos e tubulações. Bom, nós temos ainda a passagem de cabos e tubulações, onde o vizinho é obrigado a tolerar que, sob seu imóvel, passem cabos, tubulações ou outros condutos subterrâneos, desde que os vizinhos não tenham outro meio condutor ou quando for muito mais cara, muito mais dispendiosa a sua realização, sem atravessar aí a propriedade vizinha. É necessário aqui, para que haja essa obrigatoriedade, que a coisa produzida seja de utilidade pública, como a água potável, por exemplo, não pode ser qualquer coisa. Os tubos e os condutos, eles devem ser instalados em local que cause menos prejuízo ao proprietário que sofre esse incômodo. Além disso, cabe sim uma indenização pelo incômodo e pela desvalorização da área. E o proprietário do imóvel que sofre aí o incômodo, ele pode sim exigir obras para poder manter a sua segurança e do seu imóvel, tá bom? Das águas. Bom, às vezes a interferência no meu imóvel ela decorre da utilização das águas. Então, o que está estabelecido pelo Código Civil? Primeiro, é importante dizer que as águas das nascentes são de domínio público. Então, essas regras que nós falaremos agora estariam mais restritas, de uma forma geral, às águas pluviais, que são as águas da chuva. Nós temos, então, no Código Civil que o proprietário ou possuidor do imóvel inferior do terreno baixo, ele é obrigado a receber as águas das chuvas e nascentes, não podendo realizar obras que interrompam o seu curso, sendo ainda por óbvio proibido, no caso, poluir essas águas, tá? Porém, é lícita a construção de barragens, de açudes ou de outras obras para represamento da água. Mas se houver vazamentos, o proprietário ele responderá pelo prejuízo causado. Servidão de aqueduto. Nós já vimos, então, que o direito de vizinhança, ele garante aos proprietários o direito de que eles possam obrigar, então, seus vizinhos a suportar a passagem de cabos e tubulações por suas propriedades. Então, para que sua propriedade ela tenha uma utilidade, já vimos que eu posso ser obrigada a suportar essa passagem. E quando eu digo obrigada, é porque a lei vai me impor. Eu não tenho ali a opção de não aceitar ou de aceitar aquela passagem.
Agora existe o que a gente chama de servidão. A servidão, ela nada mais é do que uma forma para que um prédio tenha uma maior utilidade, para que ele sofra aí uma valorização. E para isso, ele se serve de um outro imóvel. Mas isso, lembrando, é para melhorar a condição do imóvel. Na servidão de aqueduto, na verdade, eu tenho tudo aquilo que é necessário para poder utilizar o meu imóvel. Só que eu posso melhorar esse meu imóvel. Se, por exemplo, eu passar os aquedutos por dentro da propriedade do meu vizinho. A diferença que existe entre essas duas espécies é que a servidão de aqueduto, ela não é algo imposto para o vizinho, que o faz, na grande maioria das vezes, através do pagamento de uma compensação aí financeira. Então, às vezes, uma propriedade rural, ela não tem aí o acesso à água, ela não tem um reservatório de água suficiente e ela precisa disso para que a sua utilidade seja melhorada. Então, ele pode solicitar a passagem de aquedutos de águas por dentro da propriedade rural do vizinho, para que aí então ele possa explorar melhor economicamente essa água aí, tá? Limites entre prédios e direito de tapagem. Bom, acho que uma das situações que mais causam conflito entre os vizinhos é aí o limite desses imóveis, desses prédios. Então, o Código Civil, ele prevê que o proprietário tem direito de exigir do seu confinante a divisão dos custos da demarcação das respectivas áreas, ou então do reavivamento dessas divisórias apagadas, ou então da renovação dos marcos que foram destruídos ou então que foram arruinados. E a forma de exigir o direito de demarcação dessa linha divisória, um muro, uma cerca, é a ação demarcatória. Essa linha divisória, ela é de propriedade dos vizinhos, ou seja, de ambos, de tanto de um quanto de outro, tá? E aí é que surgem, então, algumas confusões, principalmente com relação aí ao direito de tapagem, que nada mais é do que o direito que o vizinho tem de que o possuidor ou o proprietário tem de vedar a sua propriedade, de cercar a sua propriedade. Isso porque, se não tiver, por exemplo, bem cercada, eu posso acarretar prejuízos para o meu vizinho. Por exemplo, aí com a passagem do meu gado aí para as terras dele. Pensa no prejuízo do gado comendo e pisando em uma roça recém-plantada. E a gente sabe também que esse direito, às vezes, é um dever, como, por exemplo, a necessidade em alguns municípios de ter o seu terreno murado, tá bom? Direito de construir. Vamos agora ao estudo do direito de construir. Nós sabemos que, ao realizar uma obra, principalmente na área urbana, ela pode, dependendo das circunstâncias, causar prejuízo aos vizinhos. Então, o Código Civil vem e estabelece algumas regras e responsabilidades ao vizinho que tiver aí a intenção de construir, de reformar a sua propriedade. Aqui, o Código Civil, ele faz uma regulamentação genérica desse direito de construir. Até porque essas relações de construção geralmente possuem um regramento específico em cada município. Mas e aí? E quando as pessoas não respeitam esses regramentos e causam aí danos aos seus vizinhos? Então, uma das circunstâncias que a gente precisa falar quando tratamos do tema direito de construir é o fato de que essa construção, muitas vezes, ela pode colocar em risco o direito de propriedade do meu vizinho. Por isso, em caso de constatação aí de alguma irregularidade em uma construção, o vizinho pode sim entrar com uma ação judicial pedindo a demolição daquela construção.
Além disso, visando preservar a intimidade das pessoas, o Código Civil também proíbe que sejam construídas aí portas, sacadas, janelas em determinados locais, que devem ser respeitados, por exemplo, o espaço de 1,5 m entre os imóveis para isso. Outro tipo de relação que pode prejudicar a relação entre vizinhos é a caída das chuvas, das águas das chuvas, através dos beirais, das calhas das casas. Então, eu não posso, por exemplo, construir uma calha, um telhado no meu imóvel, em que a água cai diretamente em cima do imóvel do meu vizinho. E com relação às paredes, existe algum limite? Não estamos falando do muro. A gente está falando aqui da parede do imóvel. Bom, se eu sou o primeiro a chegar, eu ainda não tenho vizinho. Eu posso construir aí a minha parede da metade para dentro do meu imóvel. Tem a linha demarcatória da metade para dentro e da metade. E a outra metade para dentro do meu vizinho. Mas uma vez que eu construo a parede nessa linha divisória, a parede ela vai ser minha e do meu vizinho, tá? Agora, para encerrarmos o estudo do direito de propriedade, nós vamos estudar o direito de condomínio. O Código Civil disciplina a matéria em seus artigos 1314 a 1330. A palavra condomínio simplesmente expressa o exercício de propriedade por 2 ou mais pessoas sobre o mesmo bem. Esse aí é o condomínio geral. Já o condomínio edilício, por sua vez, ele refere-se exclusivamente aos imóveis onde coexistem partes comuns e partes exclusivas também. Por exemplo, eu tenho um edifício residencial, o apartamento é uma propriedade exclusiva. E as partes, como por exemplo aí, o elevador, a piscina, a portaria, elas são partes comuns. Sendo que cada condômino ele é dono do seu apartamento, mais uma fração ideal dessas partes comuns aí do condomínio. Portanto, o condomínio geral, ele aplica-se a qualquer coisa, seja ela móvel ou imóvel, que possua aí mais de um dono. E o condomínio edilício, ele refere-se apenas aos edifícios, aos prédios, sejam residenciais ou comerciais, nos quais se identifique partes que são propriedade exclusiva e as partes que são propriedade comum, ok? Bom, vamos encerrando a aula de hoje e com ela o tema do direito das coisas. Lembrando que essa é uma disciplina muito extensa e a leitura do Código Civil e da legislação e de outras doutrinas afins, ela se faz aí necessária para um maior aprofundamento. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Um grande abraço e até a próxima aula.